Pessoal, existe todo um bailado cósmico, um bailado celeste, efetuado pelo Sol e a Lua em torno da Terra, que acabam determinando todo o ciclo de manifestação da vida, todo o ciclo da existência humana. E é claro que isso é simbolicamente falando, porque a Terra, na verdade, ela não é o centro da órbita desses dois planetas, que na verdade não são planetas, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite, mas serve esse exemplo, essa linguagem figurada, para nos explicar o que acontece e como que é o processo da manifestação aqui no nosso plano. Mas as coisas nem sempre foram assim. Lá nas Escrituras eles vão nos falar, no início existia apenas Adão e existia apenas Deus. Ou seja, Adão simbolizando a terra e Deus simbolizando o sol. Num determinado momento vai surgir a figura de Eva. Eva está estreitamente relacionado à questão lunar. Por quê? Porque ela vai representar nossa alma, ela vai representar aquela que, de um certo modo, vai proporcionar todas as questões que vão nos obrigar, de certo modo, a renunciar ao nosso paraíso divino e vivermos aqui neste plano. Na teosofia, isso vai ser explicado a partir do processo da queda dos anjos, que a gente vem descrevendo bastante aqui nos nossos vídeos e que acaba sendo algo extremamente importante que a gente compreenda, quando a partir de um determinado momento houve uma precipitação de novas consciências aqui nesse orbe. Como isso teria acontecido? Inicialmente disse que a evolução naquela época ela estava focada no planeta Lua. Só isso acaba sendo algo bastante interessante que acaba dando motivo para muitos questionamentos, porque muitas vezes a gente acredita que nós estamos sozinhos nesse plano, e segundo esses estudos, segundo os conceitos teosóficos, na verdade nós não estaríamos sozinhos, porque a vida não existe apenas nesse plano objetivado que nós imaginamos, mas sim em múltiplas dimensões, em múltiplos aspectos que nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos vislumbrar, devido às nossas limitações que nós temos por estarmos aqui materializados. A vida, então, estaria acontecendo principalmente no planeta Lua. O planeta Lua seria a bola da vez, onde o estágio do desenvolvimento das questões astrais, elas estavam acontecendo, e, concomitantemente, aqui na Terra, a Terra ainda não no aspecto físico como a gente conhece, mas a Terra ainda vivendo um estágio astral também, estaria recebendo as influências de toda essa evolução que estaria acontecendo no terceiro sistema de evolução. Nesse momento, nós estaríamos vivendo a civilização lemuriana. A Lemúria ela vai começar como astral e ela vai terminar como física, mas não esse físico que nós conhecemos. Ainda é um físico meio plasmático, é um físico não objetivado da maneira densa, como a gente vê na atualidade. E por conta disso, esse plano ele permitia uma série de seres que nós não temos nem ideia de como eles poderiam acontecer. E por conta disso, esse plano permitia a existência de uma série de seres híbridos. Surgem os Pégasos, surgem as esfinges, surgem os mais estranhos seres compostos de várias formas distintas. Porque, na verdade, esse plano ele estava começando a estruturar a forma. E ele é um plano de experiência, um plano como se fosse uma espécie de laboratório, onde todas as possibilidades estão sendo testadas para que elas possam efetivamente se manifestar no estágio seguinte. E quando essa manifestação acontece no estágio seguinte, ela já acaba trazendo para esse plano formas mais ou menos definidas de acordo com aquilo que precisa, de certa maneira, evoluir e com esse processo de evolução se aperfeiçoar. Diz a teosofia, então, que no momento da queda dos anjos, a explosão que esse movimento teria causado naquele sistema planetário onde esse senhor acabava sendo como regente, teria feito com que a Lua saísse do seu eixo, a Lua que naquela época seria um planeta, e tivesse sido atraída pela órbita da Terra.
e quando ela é atraída para a órbita da Terra, é como se toda a vida que ali existisse fosse aqui derramada. De um certo modo, a gente poderia dizer que uma evolução que ocorria num plano subjetivo acabou se precipitando para o plano objetivo. E aqui embaixo, então, teriam aparecido aqueles seres enormes, com aquelas formas gigantescas que acabam sendo representados pelos ciclopes descritos nas mitologias, principalmente na grega. Depois disso, mais tarde, num estágio posterior, isso vai acabar repercutindo na Atlântida, na queda daquela civilização e coisas desse tipo, conforme a gente vem descrevendo aqui nos vídeos do canal também. Quando a gente pega a questão do Adão e Eva, quando a gente pega a questão teosófica, nós percebemos que eles estão falando das mesmas coisas, porém com simbolismos diferentes. Mas, na verdade, vão falar do surgimento de uma intermediária que, de certo modo, precisa ser resgatada para que ela possa fazer a conexão perfeita entre o homem e a divindade. E esse aspecto intermediário, então, vai acabar tendo um papel importantíssimo no nosso processo evolutivo. Quando a gente observa o movimento da Lua em sua órbita em torno da Terra e suas movimentações também em relação ao Sol, nós percebemos que esse movimento vai trazer encontros e vai trazer afastamentos. Na verdade, quando a gente fala em encontros e afastamentos, é claro que isso não ocorre, mas nós estamos falando assim sobre o ponto de vista nosso aqui da Terra, onde o eixo de alinhamento entre a Lua e o Sol vão ter dois momentos bastante importantes: o momento da Lua cheia e o momento da Lua nova. A Lua cheia acaba sendo o momento em que as questões anímicas, tudo aquilo que nós precisamos elaborar dentro de nós, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos trabalhar, acaba, de certo modo, aflorando nesse período de lua cheia. Por outro lado, existe a lua nova. A lua nova é uma lua de introspecção. Por quê? Porque a lua nova, ela significa a predominância do sol. Ou seja, a lua nova acaba nos levando a um processo de revisão, de estruturação, de interiorização. Enquanto a lua cheia vai nos trazer as questões que precisam ser elaboradas, a lua nova vai fazer com que a gente tenha oportunidade de reorganizá-las, de trabalhá-las dentro de nós. É bastante interessante a gente perceber a questão lunar, principalmente nos processos das pessoas que estão passando pela noite escura da alma, quando a gente percebe que as crises, os sonhos, as descobertas e as constatações, elas coincidem, curiosamente, com os momentos em que ocorrem as 4 fases da Lua, tendo prioridade ao momento da Lua cheia e ao momento da Lua nova. O que acaba acontecendo é que, se não houvesse esse movimento, não haveria o nosso processo evolutivo, ou essa evolução estaria bastante lenta, estaria ainda num processo bastante embrionário. Por isso, disse que quando houve a questão da queda dos anjos, a questão do terceiro sistema de evolução, que acabou sendo transferido para a Terra, esse metabolismo teria causado uma aceleração evolutiva. O que acaba sendo importante é que nós possamos compreender que, caso não haja esse trabalho relacionado ao nosso lado lunar, às nossas questões lunares, dificilmente nós conseguiremos atingir o plano espiritual verdadeiro. Porque, conforme a gente já disse, é a Lua que vai fazer a transição, é a Lua que vai fazer a tessitura, é a Lua que vai servir de ponte entre a vida da Terra e a vida do Sol, por exemplo, simbolizando os aspectos divinos, simbolizando os aspectos da consciência celeste. E quando a gente vê a questão da lua cheia e a questão da lua nova, nós percebemos que, na verdade, ela acaba tendo 2 faces. Daí o conceito de Eva e o conceito de Lilith. Uma vai ser a lua negra, que vai representar o nosso lado sombrio, e outra vai ser aquela lua que acaba, de certo modo, espelhando o lado divino na nossa alma. É aquela lua
que significa o colo, significa o acolhimento. Todas as vezes que a gente fica inseguro, a gente sente a necessidade de um colo. Por isso a Lua no mapa astral vai nos mostrar onde que eu deposito as minhas seguranças afetivas, onde eu me alimento, quais são as minhas necessidades no tocante às minhas emoções mais primitivas, talvez. Porém, ao mesmo tempo, a Lua acaba apontando um caminho onde eu possa sublimar todas essas necessidades. Porque a Lua nos conecta com o sonho, a Lua nos conecta com a arte, a Lua nos conecta com outros planos da imaginação. Porém, sem a imaginação, nós não teríamos a capacidade criativa, e sem a capacidade criativa, nós não teríamos condições de acessar a nossa mente abstrata, a nossa tríade superior, o plano divino. Assim como ocorre com o segundo trono, a Lua possui duas faces, uma face voltada para a Terra e uma face voltada para o céu. Uma face voltada para as nossas necessidades de biossobrevivência, para os nossos mecanismos psíquicos, emocionais, e outra face voltada para as nossas questões espirituais superiores. O que nós precisamos fazer, então, é resgatar esses aspectos. E, na verdade, o que significaria esse resgate? Esse resgate não significa eu pegar tudo aquilo que eu não gosto e varrer para baixo do tapete, fazer de conta que aquilo não existe, começar a me comportar como se fosse uma pessoa elevada, que não tem defeitos, porque eu não deixo que aquilo aconteça, eu não deixo que aquilo apareça, eu controlo aquilo a ferro e fogo, quando na verdade isso daí acaba sendo uma grande hipocrisia. O que a gente precisa, na verdade, sim, é entrar em contato com todos esses nossos sentimentos, com esse nosso lado mais obscuro, para que a gente possa levar luz para ele. Cabe a nós fazer essa fusão entre as trevas e a luz. E essa fusão entre as trevas e a luz, que acontece no plano da nossa alma, acaba sendo muito bem simbolizada pela questão lunar, conforme a gente vem falando até agora. Por quê? Porque é a Lua que nos dá a capacidade de sentir. E é através do sentimento que nós vamos ter acesso a tudo aquilo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos perceber para que possamos evoluir aqui nesse plano. Por quê? Porque a Lua faz a nossa ponte com o passado. Esse é um outro aspecto interessante. Quando a gente olha o mapa astral, a posição em que a Lua está no círculo zodiacal acaba muitas vezes representando aquilo do passado que nós trazemos para resgatar. Existem literaturas que vão dizer que o local onde a Lua está, ou o signo onde a Lua está, acaba nos apontando talvez o país onde nós tivéssemos vivido em vidas passadas. Existem as questões ligadas aos nodos lunares, que vão trazer para nós toda a bagagem do passado que precisa ser transmutada e que precisa ser direcionada ao futuro. Por que isso? Porque nossa memória, ela depende do nosso cérebro, a nossa memória racional. O que acaba fazendo com que existem limites. Por quê? Porque essa memória racional, ela foi estabelecida a partir do momento em que nós nascemos, a partir do momento em que nós começamos a pensar. Curiosamente, a nossa memória emocional, ela é capaz de transpor todas essas barreiras. Nós temos condições de, através dela, acessar não só os nossos sentimentos mais primitivos, as nossas questões evolutivas mais fundamentais que nos trouxeram até esse plano, como também nos dá a possibilidade de acessar uma vida pré-uterina e de acessar também vidas e encarnações anteriores. O que significa que, de um certo modo, ela acaba sendo uma grande ponte entre o presente e o passado. É através da Lua que nós nos conectamos tanto com o nosso passado nessa vida, como o passado evolutivo que nós carregamos dentro de toda a nossa existência. Daí, todos os processos que a gente vem entrando em contato até agora, as constelações, ou a questão dos florais e demais outros processos que estão sendo usados pelas terapias alternativas, onde através da nossa emoção nós somos capazes de conectar com conteúdos
profundos e que seriam impossíveis de serem acessados pela nossa mente racional. E uma vez entrando em contato emocional com esses conteúdos, nós temos capacidade de trazê-los à racionalidade, e uma vez trazendo-os à racionalidade, podemos fazer uma reformulação e uma transformação e uma superação de tudo aquilo que ele traz dentro de si. Se não fosse a Lua, a gente não teria oportunidade desse contato. Se não fosse a Lua, nós não teríamos oportunidade de criar a arte. Por quê? Porque a arte ela acaba sendo nada mais, nada menos do que a sublimação daquilo que o artista traz dentro de si e que carece de expressão, carece de compreensão. A arte acaba sendo um veículo importantíssimo dentro do nosso processo como humanidade, porque ela vai pegar aquilo que é comum, vai pegar os conflitos, vai pegar as inseguranças, as incertezas, os medos e vai transformar em algo que seja capaz de tocar na outra pessoa esses mesmos valores e que acabem, de certo modo, provocando nela um questionamento, uma reformulação, uma revisão. Ou seja, a arte vai fazer o papel de transmitir o sentimento através das gerações. A humanidade, desse modo, ela guarda duas espécies de registro. Ela guarda um registro racional, onde nós temos os livros, nós temos as escritas, os pensamentos, as ideias registrados, e uma outra referência emocional que é transmitida como arte através dos tempos. Nós percebemos que caso não existisse esse aspecto, nós seríamos uma humanidade fria, uma humanidade irracional, uma humanidade talvez indiferente às dores e aos sofrimentos de todos os demais seres que conosco compartilham esse mesmo planeta. Não há, portanto, como a gente se referir ao processo evolutivo sem que a gente leve em conta a questão lunar. Mas aí existem aqueles que dizem assim, não, mas o momento atual é mental, e eles acabam acreditando que por conta disso a gente tem que virar rato de biblioteca, a gente tem que ficar vasculhando internet, a gente tem que ficar acumulando conhecimento, tentando chegar na divindade ou tentando atingir um grau elevado de sabedoria, quando na verdade nós vamos nos afastando da gente mesmo. E quanto mais nós nos afastamos da gente mesmo, menos esse conhecimento, menos essa informação, ela tem capacidade de nos unir ao divino. É necessário, portanto, que nós compreendamos que devemos trabalhar a mente e a emoção em conjunto, porque é exatamente a emoção que vai fazer a transição entre o plano mais denso e o plano mais sutil. Nas crenças primitivas, o Sol é visto como pai, a Lua é vista como a mãe. E realmente, dentro desse aspecto, nós percebemos que a mãe ela acaba funcionando como intermediária entre o filho e o pai. Ou seja, temos aqui uma ideia da grande importância que existe relacionada a esse aspecto feminino lunar, que uma vez estando em equilíbrio, vai fazer com que a criação e o Criador vivam em plena harmonia. Fica aí então mais um tema para a gente pensar. Essa questão acaba sendo muito gostosa, de um certo modo, conforme a gente viu na abertura do vídeo, a gente tem a capacidade de registrar muitas coisas boas através desse nosso aspecto lunar. E através desse registro, dessas coisas boas, dessas coisas que nos fazem bem, essas coisas que acabam sendo extremamente saudáveis, essas lembranças onde nós nos mergulhamos e nós acabamos retornando delas fortalecidos, acabamos retornando com mais fé, com mais esperança, e que encontramos forças para seguir adiante no nosso caminhar aqui nesse plano. Esse aspecto lunar acaba sendo o grande útero onde todos nós nos refugiamos nos momentos em que nós sentimos que nós precisamos de proteção, nós precisamos de segurança, nós precisamos de afeto. E o que é bastante interessante é que muitas vezes na hora da morte as pessoas elas se encolhem, como se elas voltassem a ser um feto, uma criancinha, e nesse gesto
nesse último movimento, acabam retornando ao grande útero universal de onde todos nós viemos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. É isso aí. Mente livre, coração leve, vamos que vamos e até a próxima.